Tem mãe que confunde defender filho com passar por cima de todo mundo, como se dinheiro e sobrenome fossem passe livre para humilhar quem educa. Numa escola particular tradicional de uma capital brasileira, daquelas com corredor de azulejo brilhando, muro alto e uniforme caro, a professora Helena era conhecida por ser firme e justa. Tinha mais de 20 anos de sala de aula, caderno sempre organizado, olhar doce, mas voz segura quando precisava. Não era daquelas que passa a mão em tudo. Se o aluno errava, corrigia. Se desrespeitava a colega, chamava atenção. E se precisava chamar os pais, chamava, fosse quem fosse. Numa tarde de sexta-feira, enquanto o sol batia nas quadras e as crianças começavam a ir embora, Helena corrigia as últimas provas na sala vazia, quando ouviu o salto alto ecoando pelo corredor. Era Cláudia, mãe de um dos alunos mais problemáticos do 8º ano. Roupas de grife, perfume forte, óculos escuros no cabelo e aquele jeito de quem entra em qualquer lugar se sentindo dona. Sem bater na porta, entrou já falando alto. Professora Helena, a gente precisa conversar. Agora. Helena respirou fundo, fechou o caderno e levantou-se com calma. Boa tarde, dona Cláudia. O que aconteceu? A mãe rica jogou a bolsa sobre a carteira mais próxima e ergueu o queixo. Aconteceu que o meu filho não é mal educado como a senhora anda dizendo por aí. Ele me contou que você humilhou ele na frente da turma, fez ele ler em voz alta e depois ainda tirou ponto porque ele chegou atrasado. O senhor diretor sabe disso? A professora tentou manter o tom profissional. Seu filho desrespeitou um colega e eu precisei intervir. Não humilhei ninguém. Apenas apliquei as regras da escola, as mesmas que todos assinaram na matrícula. Cláudia deu uma risada seca. Regras? Quem paga essa escola sou eu, professora, e eu não pago barato não. Você devia era agradecer por ter uma mãe como eu aqui, que mantém esse lugar funcionando. A cada palavra, dava um passo à frente, encurralando Helena entre a mesa e o quadro. Até que soltou a frase que fez até a funcionária da limpeza, que passava no corredor, parar assustada. Se você acha que meu filho precisa pedir desculpa, comece dando o exemplo. Se ajoelha aqui na minha frente e pede desculpa para ele, que eu mando ele voltar para sua aula. O silêncio que caiu foi cortado apenas pelo barulho distante de uma bola quicando na quadra. Helena sentiu o rosto esquentar, o coração disparar. Nunca, em 2 décadas de profissão, ninguém tinha exigido algo assim. Alguns alunos que ainda estavam no pátio se aproximaram da porta entreaberta, curiosos. A funcionária da limpeza, Dona Rosa, arregalou os olhos. A cena parecia absurda demais para aquela sala onde todos os dias se falava de respeito, cidadania e valores. Helena respirou fundo, olhou bem nos olhos da mãe e respondeu com a voz firme, ainda que embargada. Eu me ajoelho só diante de Deus e para ajudar aluno a levantar do chão. Nunca para alimentar o orgulho de ninguém. O olhar de Cláudia ferveu. Então vamos ver o que o sindicato dos professores vai achar disso. Eu tenho contato lá em cima, minha filha. A senhora vai aprender do jeito mais difícil com quem não se mexe. Ela saiu batendo o salto pelo corredor, já ligando para alguém no celular. O que não sabia é que do outro lado da linha, a verdade sobre Helena era muito maior do que qualquer arrogância de portão de escola. E dias depois, naquele mesmo sindicato que ela usou como ameaça, a máscara da mãe rica cairia diante de uma assembleia inteirinha, mostrando quem realmente tinha que abaixar a cabeça. Helena nunca sonhou em ser rica, sonhou em ser ouvida. Filha de costureira e pedreiro, estudou em escola pública a vida inteira. Pegou o ônibus lotado, fez cursinho à noite com bolsa e se formou em letras numa universidade estadual. Enquanto muita gente da sua turma buscava concursos distantes, ela decidiu voltar para a sala de aula, acreditando que podia fazer diferença justamente com adolescentes. Naquela fase em que o mundo parece caber na ponta do dedo.
mas o caráter ainda está sendo moldado. A escola particular onde trabalhava era respeitada na cidade. Gente de família simples fazia sacrifício para colocar o filho ali, acreditando que disciplina e boa estrutura abririam portas. Gente de família rica via o colégio como vitrine de status. Cláudia se encaixava no segundo grupo. Viúva de empresário, herdou uma boa quantia e vivia repetindo que o filho não precisava passar pelo que ela passou na vida. Na prática, isso significava não colocar limites. O menino João Vitor era inteligente, mas acostumado a sempre ter a última palavra. Chegava atrasado, respondia a colegas, zombava de quem tinha dificuldade. Se achava intocável, porque sabia que bastava uma ligação da mãe para que muitos funcionários da escola tremessem. Alguns professores, cansados de confusão, preferiam deixar quieto. Helena, não. Acreditava que se passasse a mão na cabeça dele, estaria sendo injusta com todos os outros alunos que se esforçavam e respeitavam as regras. Na semana anterior ao confronto, João Vitor tinha feito piadas pesadas com uma colega que gaguejava ao ler. Riu alto, imitou a fala dela, fez a turma rir junto. Helena interrompeu na hora, pediu que ele se desculpasse. Diante da recusa, pediu que ele lesse o texto em voz alta, não para humilhar, mas para que sentisse na pele o peso de ser alvo. Ele tropeçou nas palavras. A classe ficou em silêncio e ela aproveitou para dar uma pequena aula sobre empatia. Ao final, retirou ponto por comportamento inadequado, como previsto no regimento interno assinado pelos pais. Naquele mesmo dia, João Vitor chegou em casa contando uma versão bem diferente, a de que a professora o expôs na frente da turma, perseguiu e desrespeitou a família. Cláudia não pensou duas vezes. Ligou para a coordenação, exigiu reunião, ameaçou tirar o filho e outros alunos influentes, caso nada fosse feito. A direção, acuada pelo medo de perder bolsas pagas em dia, marcou uma conversa, mas pediu que Helena evitasse confronto e tivesse jogo de cintura com certas famílias. Foi como uma facada silenciosa no coração da professora. Querem que eu ensine respeito sem poder praticar justiça? Pensou, guardando aquele nó na garganta. O que a direção esqueceu é que Helena não era apenas professora da escola particular X. Ela fazia parte do sindicato da categoria, participava de assembleias, ajudava colegas a entender seus direitos, era referência em luta contra assédio moral na educação. Não por rebeldia vazia, mas porque tinha visto muita gente boa adoecer sob gritos de pais e gestores que confundem cliente com dono de gente. E você já percebeu como às vezes quem mais defende valores é justamente quem mais desrespeita quem cuida dos filhos? Ou talvez conheça alguma professora, merendeira, inspetora que já foi humilhada por pai ou mãe que acha que mensalidade paga vira licença para tudo. Se você já viu ou viveu cenas assim, conta aqui nos comentários de qual cidade do Brasil está assistindo essa história e se inscreve no canal Histórias que Tocam o Brasil, porque aqui a voz de quem ensina também merece respeito. Enquanto Cláudia rodava a escola ameaçando ir ao sindicato sem nem saber exatamente como aquilo funcionava, uma coisa começou a se articular longe dali. Colegas de Helena, que conheciam seu trabalho e sua atuação, ficaram sabendo do episódio e levaram o caso para a próxima pauta da reunião sindical. O que a mãe rica via como arma, na verdade, seria o palco em que a verdade viria à tona. E quando o microfone fosse aberto, ela descobriria que naquele espaço, dinheiro não compra a palavra respeito. A notícia do escândalo na sala de Helena correu pelos corredores mais rápido do que chamada no recreio. No dia seguinte, ainda na entrada, alguns alunos cochichavam. Você viu? A mãe do João Vitor mandou a professora se ajoelhar. Outros ficavam do lado de fora da sala só para espiar, curiosos para ver se a professora ia quebrar.
Helena entrou com a mesma calma de sempre, ajeitou o material sobre a mesa, escreveu o conteúdo no quadro e começou a aula como se nada tivesse acontecido. Por dentro, o estômago ardia, mas ela sabia que, se perdesse o chão na frente dos alunos, a mensagem que ficaria era de fraqueza, não de força. Na hora do intervalo, na sala dos professores, o clima era tenso. Alguns colegas, solidários, se aproximaram. Helena, eu soube do que aconteceu. Isso é um absurdo, disse Marcos, professor de matemática. Você quer que eu vá com você na direção? Ofereceu Lúcia, da história. Ela respirou fundo. Eu já fui, disseram para acalmar os ânimos e evitar confusão com certas famílias. Só que quem está em sala todo dia somos nós, não eles, respondeu com um sorriso triste. No fim da manhã, a coordenadora pedagógica chamou Helena para uma conversa oficial. Na sala pequena, cheia de pastas e papéis empilhados, tentava manter um tom neutro. Helena, você sabe que eu admiro muito o seu trabalho, mas a situação com a dona Cláudia ficou delicada. Ela é uma das mães mais influentes do colégio. Faz eventos, ajuda na festa junina, traz novos alunos. A direção está preocupada. Preocupada com quê? Helena perguntou, sem desviar o olhar. Com o comportamento do João Vitor ou com a mensalidade? A coordenadora desviou os olhos, desconcertada. Não é assim. É que às vezes a gente precisa ter jogo de cintura. Talvez você pudesse ter lidado de outra forma com o menino, evitado expô-lo. Helena sentiu o sangue ferver. Eu não expus ninguém. Ele humilhou uma colega que gagueja. Eu o corrigi como manda o regimento que vocês mesmas me entregaram no primeiro dia de aula. Se a regra depende do sobrenome de quem quebra, não é regra, é favor. O silêncio que se seguiu foi pesado. A coordenadora, nervosa, soltou. A dona Cláudia falou em acionar o sindicato, processar a escola, expor o caso. Nós estamos pedindo que você flexibilize. Talvez escrever uma carta, pedir desculpas pela forma. Helena engoliu em seco. Eu não vou pedir desculpa por cumprir meu trabalho com respeito. E eu também faço parte do sindicato. Se ela quiser ir lá, que vá. Mas que conte a história toda. Saiu da sala com as pernas tremendo, mas a cabeça erguida. A partir dali, o clima piorou. João Vitor passou a provocá-la veladamente, com risadinhas, olhares desafiadores, sabendo que tinha a mãe como escudo. Alguns alunos, porém, começaram a defender a professora abertamente. A própria garota que tinha sido alvo das piadas, Ana Luísa, procurou Helena na saída. Professora, eu queria agradecer. Ninguém nunca me defendeu assim. Eu fiquei com vergonha na hora, mas depois em casa eu pensei, se a senhora não tivesse parado ele ia continuar. Helena sorriu, emocionada. Você não tem que agradecer por ser respeitada, Ana. Isso é o mínimo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o sindicato dos professores se preparava para uma assembleia marcada há semanas para discutir justamente casos de assédio moral em escolas. Um colega de outra instituição, que participava do mesmo grupo de mensagens que Helena, levou o relato. Gente, olha o que aconteceu com a Helena na escola X. Mãe mandou ela se ajoelhar. A direção quer que ela peça desculpa. O print da mensagem de Cláudia para a coordenação, cheio de ameaças, vazou para o grupo. Indignados, os dirigentes decidiram incluir o caso na pauta. Cláudia, achando que tinha a faca e o queijo na mão, começou a contar por aí que iria derrubar a professora no sindicato. Em conversa com amigas no salão de beleza, dizia: vou lá mostrar quem manda. Eles vivem reclamando de pouca valorização, mas também tem professora que não sabe o lugar dela. Vou acabar com essa palhaçada. O que ela não fazia ideia é que aquele lugar que achava que Helena devia ocupar era justamente o espaço onde a professora era mais respeitada. Entre colegas de profissão que conheciam sua história, sua luta e sua postura.
O sindicato, que ela via como trampolim para ameaçar, era na verdade o escudo que a professora não tinha dentro da escola. E na data marcada para a assembleia, quando Cláudia entrou no auditório de salto alto e nariz empinado, encontrou um cenário bem diferente do que tinha imaginado. Um mar de professores, cartazes de respeito a quem educa e microfones preparados para ouvir não só o lado de quem paga a mensalidade, mas principalmente o de quem segura o giz, a lousa e o coração de centenas de alunos todos os dias. O auditório do sindicato estava cheio. Professores de várias escolas, funcionários de apoio, alguns estudantes de licenciatura, todos atentos à pauta do dia. Assédio moral e desrespeito a educadores. Em uma das primeiras fileiras, Helena sentou discretamente, caderno no colo, tentando controlar a ansiedade. Não estava ali para fazer espetáculo, mas para não se calar. Mais atrás, Cláudia entrou acompanhada de uma amiga, salto marcando o piso, olhar varrendo o ambiente como se estivesse chegando a uma festa de gala. Sussurrou: "Vamos ver se esse povo vai ficar do lado dela depois que ouvir minha versão." Ao fundo do palco, o presidente do sindicato, professor Júlio, abriu a assembleia. Falou sobre a rotina pesada, sobre baixos salários, sobre a importância de denunciar humilhações vindas não só de diretores, mas também de pais abusivos. Depois de alguns relatos comoventes, ele anunciou: "E hoje temos um caso recente, gravíssimo, ocorrido numa escola particular aqui da cidade. A própria professora está presente e, por coincidência, a mãe envolvida também compareceu. Como o sindicato é espaço de fala democrática, vamos ouvir as duas partes." Um burburinho percorreu o auditório. Cláudia sorriu de canto, achando que aquele seria seu momento de colocar a professora no lugar. Júlio prosseguiu: "Primeiro, eu gostaria que a professora Helena viesse ao microfone." Ela levantou, as mãos um pouco trêmulas, e caminhou até o palco sob olhares de respeito. Alguns colegas levantaram discretamente em sinal de apoio. Ao chegar ao microfone, respirou fundo e contou, com calma, tudo o que havia acontecido. O episódio com João Vitor humilhando a colega, a intervenção em sala, a punição prevista em regimento, a invasão da mãe na sala, o pedido absurdo para se ajoelhar, a pressão da coordenação para que flexibilizasse em nome da mensalidade. Não exagerou, não xingou. Apenas relatou os fatos, com voz firme e olhos marejados. Quando terminou, o auditório estava silencioso. Em seguida, Júlio avisou: "Agora, se a senhora Cláudia quiser, terá espaço para falar." Ela levantou-se, ajeitou o blazer caro e foi até o microfone. Começou em tom alto, como de costume: "Eu sou mãe de aluno e represento várias famílias daquela escola. Pago caro para ter meu filho bem tratado. Essa professora expôs meu filho na frente da turma, fez ele passar vergonha. Eu só exigi respeito. Não aceito que ninguém fale assim com ele." Fez uma pausa, esperando apoio. Mas em vez de aplausos, ouviu apenas algumas tosses discretas. Um professor ao fundo levantou a mão e pediu a palavra. Júlio autorizou. "Senhora, meu nome é André, sou professor de outra escola e pai também. O que a senhora descreveu não é exigência de respeito, é abuso de poder. A senhora mandou uma profissional se ajoelhar na frente do filho. Sabe o que isso ensina para ele? Que ele pode pisar em qualquer um." Outros começaram a se manifestar. Lúcia, colega de Helena, pegou o microfone. "A Helena é uma das professoras mais respeitadas dessa cidade. Ela já defendeu aluno quando nenhum pai apareceu. O que ela fez em sala foi aplicar exatamente o que o regimento manda. Se seu filho sofreu, foi por ter ferido outra pessoa." Uma representante estudantil, Ana Luísa, a mesma menina que gaguejava, pediu para falar. Com coragem inesperada, contou ali, diante de todos, como se sentiu quando João Vitor a humilhou e como a atitude de Helena a fez se sentir protegida pela primeira vez. Cada palavra dela era um espelho que Cláudia evitava encarar. No fim, o presidente do sindicato concluiu:
Este espaço existe justamente para que casos como esse não sejam empurrados para debaixo do tapete. Aqui, mãe rica não tem mais voz do que professora que carrega 20 anos de sala de aula. E a decisão desta assembleia é clara. O sindicato apoia integralmente a professora Helena e recomenda à escola que garanta a ela proteção contra qualquer retaliação. Humilhação não é ferramenta pedagógica e muito menos direito de cliente. O auditório explodiu em aplausos. Cláudia, pálida, percebeu que pela primeira vez sua voz não valia mais do que a dos outros. Naquele lugar, o sobrenome dela não comprava silêncio. E a verdade, enfim, tinha vindo à tona diante de quem mais importava. Aqueles que, todos os dias, seguram o futuro da sociedade numa sala de aula. Depois da assembleia, o clima na escola nunca mais foi o mesmo. Na segunda-feira seguinte, Helena entrou pelo portão com o mesmo caderno de sempre nas mãos. Mas agora os passos pareciam um pouco mais leves. O porteiro, que sempre lhe dava bom dia, esticou o sorriso. Professora, vi a senhora na live do sindicato. Que coragem, viu? Parabéns. Alguns alunos se aproximaram no corredor. Não vieram com piada nem provocação, mas com abraços tímidos. Ana Luísa, a menina que gaguejava, apertou as mãos da professora e sussurrou. A senhora é minha professora favorita. Obrigada por não ter deixado ele pisar em mim. Até colegas que antes se calavam por medo começaram a mudar a postura. Na sala dos professores, o silêncio desconfortável deu lugar a conversas mais francas. O que você fez lá inspirou muita gente, Helena, disse Marcos. A gente vive engolindo humilhação, achando que é parte do pacote. Ver você se levantar mostrou que dá para dizer chega sem perder a dignidade. A direção, pressionada pela repercussão e pela nota oficial do sindicato, convocou uma reunião com os professores. O discurso dessa vez foi outro. Falaram de rever protocolos de atendimento às famílias, de proteger a integridade dos educadores. E o mais importante, reconheceram por escrito que Helena apenas cumprira as normas internas. João Vitor foi convocado, pediu desculpas para a colega e para a professora diante da coordenação, não por capricho, mas porque pela primeira vez entenderam que a escola não podia ser refém do medo de perder mensalidade. Cláudia, por sua vez, sentiu o peso da própria atitude ecoando. Alguns pais que antes a apoiavam nas festas começaram a se afastar, envergonhados de terem aplaudido quem passou por cima de uma professora. Um dia, ela procurou Helena no estacionamento. Não veio de salto tão alto nem com o mesmo queixo erguido. Parou a alguns passos de distância e disse com a voz mais baixa do que de costume: Eu fui longe demais. Achei que estava defendendo meu filho, mas só ensinei ele a desrespeitar quem cuida dele. Me desculpa. Helena respirou fundo. Não esqueceu o que tinha ouvido, mas também não carregava ódio. Eu não guardo mágoa, dona Cláudia. Só espero que daqui para frente seu filho aprenda com o exemplo certo. E você, que ouviu essa história até aqui, talvez conheça uma Helena, uma professora, tia da creche, coordenadora, merendeira, inspetora que já foi humilhada por quem acha que pagar mensalidade dá direito de mandar em tudo. Talvez você mesmo já tenha estado desse lado, engolindo o choro para não perder o emprego. Se essa história tocou o seu coração, escreve aqui nos comentários. Respeito a quem educa. E me conta de qual cidade do Brasil você está assistindo. Assim, essa mensagem sai da tela e ganha força na vida real. Não esquece também de se inscrever no canal Histórias que Tocam o Brasil. Toda semana tem histórias reais de gente simples que enfrenta a arrogância, mas encontra justiça e dignidade. Deixa o seu like, porque cada curtida ajuda o YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas que ainda acreditam que professor, trabalhador e qualquer ser humano merece respeito. O próximo vídeo já está aparecendo aí na tela, com mais uma virada emocionante.
clica e continua com a gente, porque quando a verdade vem à tona, nem o dinheiro mais alto consegue abafar a voz de quem tem razão.